Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Dando prosseguimento então aos nossos estudos dos livros de 1º e 2º Crônicas, nós vamos trabalhar então neste domingo a continuação de 2º Crônicas nos capítulos 14, 15 e 16. No domingo passado nós estudamos o capítulo número 13 e nós vimos então a narrativa da história de Abias, que era filho de Roboão, portanto neto de Salomão. Este homem então reinou por um curto período de tempo, somente por 3 anos, né? E aí o texto destaca que o ponto alto do seu reinado foi então a vitória sobre o exército de Jeroboão, porque ele foi temente a Deus. Então nós vemos que durante todos os reinados até aqui acontecidos e os que nós veremos mais para frente, todos aqueles reis que foram tementes a Deus, eles foram vitoriosos. Ganharam batalhas, tiveram vitórias, né? E dessa forma o povo reinou, o povo habitou em paz. Hoje nós vamos trabalhar então, como eu já disse agora há pouco, os capítulos 14 a 16, que eles relatam os principais feitos do rei Asa, né? E o seu nome no hebraico então significa médico. Este homem, então, este rei, ele foi responsável por importantes mudanças religiosas em Judá, como nós veremos, então, nesses 3 capítulos. Asa foi bisneto de Salomão, sucedeu seu pai Abias no trono de Judá, e ele reinou, então, por 41 anos, de 911 a 870 a.C. Esse homem, então, realiza uma obra de saneamento moral e espiritual em Judá. Ele está também destacado ali no livro de 1º Reis, capítulo 15, versículos 8 a 11, e em 1º Crônicas, capítulo 3, versículo 10, quando diz que fez Asa o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, né? Em seu reinado, então, predominou a paz em Judá, porque ele fez o que era reto perante o Senhor. Está lá em 2º Crônicas, capítulo 24, versículo 1, que nós vamos estudar daqui a umas aulas, né? Muito bem. Uma das funções e uma das mudanças que este homem faz, que esse rei faz, ele destruiu os altares idólatras e combateu a idolatria no país. O versículo 3 do capítulo 14 destaca: Asa fez o que era reto e bom perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. E só para a gente entender um pouquinho, vamos retornar lá nos nossos estudos que nós fizemos já pelo menos uns 4 anos atrás. As colunas, então, eram o quê? Os monumentos de pedra dedicados ao culto a Baal. E os postes ídolos, eles eram troncos de árvores dedicados à adoração de Astarote, considerada pelos pagãos a mãe do mar e deusa da fertilidade. E o cronista ainda enfatiza especialmente o seu trabalho de remoção dos ídolos da terra e a expulsão dos prostitutos cultuais. Mas quem eram esses prostitutos cultuais, né? Estes homens e mulheres representavam deuses e se trajavam como tais, né? Se prostituindo em honra aos seus deuses. Embora ele não tenha tirado os altos, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. Nós vamos ver ali no capítulo 14 ainda, versículo 4, que narra da seguinte forma: deu ordens para que o povo buscasse ao Senhor, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. O versículo 6 ainda: durante os anos de paz, edificou e fortaleceu cidades de Judá. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. E aí nós vamos ver que esse homem, então, tem um tempo de paz, tem um tempo de vitórias,
tem um tempo de harmonia para o seu povo, né? E eles vivem da melhor forma possível. E os versículos 8 e 9 daí narram dizendo que este homem, então, clamou ao Senhor diante da opressão do exército egípcio, e Deus lhe concedeu a vitória. Esse povo vinha na paz, mas acontece uma tentativa de invasão. E os versículos 8 e 9 narram da seguinte forma: edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá e 280.000 de Benjamim, e traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Muito bem. E o que acontece nesse momento, então? Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí nós vemos que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Dessa forma, então, este homem, este rei, clama ao Senhor, e o Senhor ouve e atende o clamor da sua oração. E Asa, então, vence a Zerá, o etíope. E quem era Zerá? Era vassalo do rei do Egito. Este rei do Egito era Faraó Osorcom I, né? Que teria liderado, então, o exército faraó contra o reino de Judá. E aí a gente vê essa questão de que o exército de Asa, com 580.000 homens, vence o exército egípcio, que tinha 1 milhão de homens e 300 carros, ou seja, pelo menos a metade, né, dos homens. E diante do seu clamor, diante da sua atitude de fé, Deus responde à sua oração e ele vence então o exército inimigo. Muito bem. Nós vamos ver daí em diante que Asa promoveu então um grande avivamento espiritual na nação, convidando então todos a firmarem compromisso com Deus. E aí nós entramos no capítulo 15. E no capítulo 15, ali no início, nós já vamos verificar o encontro de Asa com o profeta Azarias. E Azarias quer dizer, Deus me ajudou, né? Este profeta, então, anima o rei a perseverar na reforma espiritual que iniciara em Judá. O texto, então, narra dizendo assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então, neste momento, irmãos, nós podemos observar que o profeta está rememorando, né, ou está relembrando algumas coisas que haviam acontecido no passado. Que o rei sem Deus, que o rei sem busca, que o rei sem clamor, né, era um rei que estava perdendo as guerras, que estava colocando o seu povo, né, na servidão de outros povos. E o profeta continua: mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa.
Segundo Crônicas, capítulo 15, versículos 1 a 7. E Azarias prossegue, então, prometendo recompensas e bênçãos de Deus se o rei permanecesse fiel. E aí nós vemos que essa mensagem ela foi de grande valia para o rei Asa, né? Que continuou o seu trabalho de fé na destruição de mais ídolos, não só em Judá, como também nas partes de Efraim que estavam sob o seu controle. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 8, continua narrando dessa forma. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E aí, na continuação, no versículo 15 ainda, o texto narra dizendo que todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. E aí, por fidelidade ao Senhor, né? Na continuação, além de todas essas coisas, este homem ele depõe quem? A sua mãe, por ela ter praticado e promovido a idolatria. Está narrado ali no versículo 16 do capítulo 15, que diz assim: o rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá ou Astarote, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feito em pó, queimou no vale de Cedron. E aí nós entramos no capítulo 16, né? E aí nós vamos ver o início do fim do rei Asa. O versículo 1, né, vai destacar a questão de um outro rei chamado Baasa. Então, durante o seu reinado, o rei Baasa, que foi sim um grande rei de uma grande capacidade administrativa, e este homem se firmou por 24 anos no trono de Israel. Ele declara guerra contra Judá, sitia toda a região e não permite que ninguém entre ou saia daquele território. Está destacado no versículo 1 que diz assim: no 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e sitiou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. E aqui, irmãos e irmãs, começa o erro deste homem, deste rei, né? Asa faz o quê? Ao invés de se voltar novamente para o Senhor nosso Deus, clamar a Deus a sua misericórdia, clamar a Deus a ação dele diante do seu exército, né? Asa faz o quê então? Ele faz uma aliança com o rei da Síria, oferecendo-lhe tesouros da casa do Senhor como pagamento. E por isso este homem foi disciplinado. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículos 2 e 3, narra desta forma: então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo assim: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. E aí o sucesso de Asa, né, começou a subir-lhe a cabeça, né? O cronista então nos mostra o quanto foi errado ele estabelecer um pacto com o rei da Síria. Este homem deveria ter aprendido, depois da experiência com os etíopes, que Deus podia protegê-lo novamente de Baasa, né, e de tais alianças
se elas não acontecessem, né? Aí nós vemos novamente que Deus, mais uma vez, é misericordioso. Primeiramente, ele envia o profeta Azarias para orientar Asa e o seu povo. Asa responde ao pedido de Azarias e então faz um clamor ao Senhor. E o Senhor, então, vai à frente da batalha e vence Azerá, né? E aqui, novamente, nós vemos a mão de Deus, o cuidado e o amor de Deus para com este homem, para com este rei, para com o seu povo. E ele envia mais um profeta, né? Então, apesar de Asa ter vencido o reino de Israel, o profeta Hanani, que significa gracioso, foi enviado pelo Senhor para lhe dizer que, devido à sua falta de fé, ele e o seu povo estariam em constante guerra. Diz assim o versículo 7 e 8, os versículos 7 e 8 de 2 Crônicas 16. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Então nós vemos que, em contraste com o episódio anterior ocorrido com a palavra do profeta Azarias, o rei, então, Asa, se indignou contra o profeta Hanani. No capítulo 16, o versículo 10, narra dessa forma: porém Asa se indignou contra o vidente, ou o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. E aí nós vemos que esse homem, então, tomado de orgulho e autossuficiência que ele achava ter, ignorou o Senhor. E aí nós vamos ver duas ocasiões que aconteceram isso. A primeira nós relatamos agora, né? Foi quando da opressão do rei Baasa de Israel. E a segunda nós veremos a seguir, né? Que é na ocasião da sua doença. E apesar da enfermidade que esse homem tem, não se voltou para Deus. E o texto relata no capítulo 16, o versículo 12, desta forma: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E apesar de repreendido, permaneceu arrogante, orgulhoso e se achando autossuficiente. E aí uma pequena observação aqui: é possível então que esses médicos, irmãos e irmãs, mencionados aqui, eles invocassem poderes mágicos proibidos por Deus. Nós já vimos isso lá no livro de Levítico, né? E esta é a primeira vez que eles são mencionados aqui entre os israelitas. Só como observação. Muito bem. E concluindo então a nossa aula de hoje, nós vemos claramente nessa passagem que a doença que Asa experimentou e as guerras que enfrentou foram designadas por Deus para levá-lo ao arrependimento e de volta à fidelidade que demonstrou tão bem e por tanto tempo em seu reinado. E aí nós vemos uma observação, né, que lá na genealogia de Jesus, destacada no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 7 a 8, Asa então está mencionado nesta genealogia a partir de Davi, Salomão e os seus, não é? Entretanto, Asa não se arrependeu e a sua história então fica como um alerta, né, de que o compromisso com Deus ele deve ser total e completo. Que nós possamos entender, meus irmãos, que nós estamos tratando neste momento de uma história ocorrida há 3.000 e tantos anos atrás, mas ela é muito verdadeira para os nossos dias e nós precisamos entender,
né, de que o compromisso que nós devemos ter e que nós temos com Deus, ele deve ser total, não parcial e completo, de todo o coração e alma e em todas, não é algumas circunstâncias, né? Nós devemos buscar ao Senhor constantemente, clamar ao Senhor constantemente, né? Buscar ao Senhor constantemente e ter fé suficiente de que Ele vai responder e vai estar à frente, né? Tomando ações para que nós possamos ser vitoriosos e para que nós possamos ser abençoados. Estamos vivendo um momento, né, totalmente diferente nas nossas vidas, para a nossa geração, né? Já há um ano estamos vivendo essa pandemia, né, que tem trazido dificuldades, tem trabalhado com os nossos sentimentos, tem trabalhado com o nosso coração, tem trabalhado na nossa mente, tem trazido para muitos problemas financeiros, problemas de saúde geradas, né, por isso, né? E nós temos ouvido, né, e escutado tantas coisas por aí, né, que tem acontecido de mal, mas temos que nos lembrar de que Deus está conosco. E se nós nos colocarmos realmente nas suas mãos, né, Ele vai atender a nossa oração, Ele vai cuidar de nós, né, apesar dos pesares, apesar de tudo aquilo que tem acontecido. Muito bem. E aí, irmãos, o texto ele encerra informando que Asa governou Judá por 41 anos. E aí nós vimos aqui nesse texto que por 39 anos Deus esteve à frente, comandando a vida deste homem e do seu povo. E aí, no finalzinho da sua vida, ele faz o que fez, né? E aí Deus trata com o seu coração, né? E aí o seu filho Josafá assumiu o trono. E é o texto, então, que nós vamos estudar no próximo domingo, segundo Crônicas, capítulos 17 a 20. E mais uma vez, eu peço, meu irmão e minha irmã, que você durante a semana esteja lendo, relendo, estudando, né, anotando aqueles pontos que você possa ter ou não dificuldades, né, de entendimento, para que a gente possa tratar disso, né, nas entrelinhas e aprendermos juntos a respeito da palavra do Senhor. Que Deus nos dê uma semana abençoada, que o Espírito Santo de Deus esteja permeando e trabalhando nas nossas mentes e nos corações. Deus te abençoe você, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, e até o próximo domingo, se Deus assim o permitir.